Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro programa de 2015. E para a gente começar o ano novo em alta astral, o nosso convidado de hoje tem 50 anos de carreira e faz um barulho dos bons na guitarra baiana, nome dado por ele mesmo quando inovou o instrumento. Aí fica fácil adivinhar quem é, não é mesmo? Estou falando, claro, do cantor e compositor Armandinho Macedo. Um prazer tê-lo aqui conosco, Armandinho. Prazer, Tia Allen. Prazer estar aqui com vocês. Primeiro programa 2015, né? Vamos aí, botar começar de pé direito, né, Armandinho? Claro. Armandinho, agora, você costuma fazer planos em começo de ano? Não. Necessariamente no começo do ano, não, né? A gente já vem elaborando as coisas, né, no ano anterior e tal, já preparando para começar já sabendo, né, o que é que vai rolar, ainda mais esse ano que o carnaval é bem pertinho, né? Bem mais cedo, né? Falta praticamente um mês para o carnaval, que vai ser na segunda semana de fevereiro. Inclusive, no carnaval você vai completar 51 anos de carreira, 51 anos de carnaval. O que essa festa lhe relembra? O que lhe traz à memória? Tanta coisa. Tanta coisa. Imagino que desde 10 anos de idade, né, que eu estou no trio elétrico, isso em 1964, 64. E eu entrei na história quando continuava já, né, seguindo a escola Dodô e Osmar, como era o Tapajós, o Marajós, aqueles trios da época. E eu era vidrado naquilo tudo, né? Porque eu fui criado pequenininho, né? Eu via os trios elétricos saírem lá de casa, tocando. Então era uma história muito exclusiva, né? De instrumentos, né? Que eram de instrumentos praticamente criados, né? Que geraram um trio elétrico. Tudo começa com os paus elétricos, né? De Dodô e Osmar. E daí foi uma revolução tão grande, aqueles instrumentos elétricos nos anos 40, que eles resolveram jogar na rua e fazer o primeiro trio elétrico, que era a Fobiquinha. E daí a coisa foi crescendo. O segundo ano já era uma caminhonete, o terceiro ano um caminhão. E o trio nunca parou de crescer. O mais incrível é isso, né? Eu nasci, me criei, fui vendo cada hora um trio elétrico, né? Como diz a nossa letra nova. Nós recebemos uma música maravilhosa do Fernando Barbosa. E aí a segunda parte, como era uma coisa que não tinha, a gente destacou a primeira parte, fez uma segunda, e é a música que a gente preparou para esse ano e que fala essa história, conta a trajetória do trio elétrico. Começou com Fobica, já foi até Garrafa, espaçonave, navio, né? E essa loucura que nós chamamos de trio, aí vem o trio elétrico e tal, e é muito interessante. E eu acompanhei tudo isso, acompanhei a entrada do axé, né? Botamos do primeiro cantor, que foi Moraes, que de vez em quando, né, cantava o Correio e tal, Jubileu de Prata, em cima do trio elétrico, a gente. Mas era aquela coisa que quem falava mesmo era a guitarra. A voz do trio elétrico até o começo dos anos 80 era a guitarra baiana. E é isso, o trio elétrico, ele já existia uma invenção do seu pai, Osmar Macedo, com um amigo Dodô, quando o Axé Music surgiu há 30 anos atrás. Claro. E você acompanhou todo esse movimento. Claro. Como é que foi essa época? Interessante, né? Porque vem surgindo as coisas, né? As coisas novas, né? Os cantores, né? Porque já começa assim, a gente transforma aquele trio que era o cavaquinho e violão elétrico, né? De Dodô e Osmar, aquela escola Dodô e Osmar, e a partir de 74 a gente começa a formar como banda, porque eu sempre tive a ideia que era o meu rock, que era a minha banda ali o Iê, Iê, Iê meu era a banda trio elétrico, a minha guitarra era aquele cavaquinho. Por isso que eu falei um dia, essa guitarra é baiana, né? E daí eu transformar, né, com meus irmãos o trio elétrico numa banda, botar bateria, botar contrabaixo, fazer tudo que a gente vinha fazendo nos discos também, fazer em cima do trio. E aí começaram a surgir as bandas, né, as seguintes, né? Veio a banda do Trás-os-Montes, começou o Chiclete, Asa e tal, e assim vem, né, Jerônimo, né, vem entrando o Afro no trio elétrico. E Luiz Caldas, que foi um marco, né? O marco do axé, porque é quando ele entra já com uma música totalmente diferenciada da que se fazia habitualmente no trio, que se denominou o Axé Music, né?
Até hoje a gente não sabe que ritmo que é isso e aquilo, mas é toda uma história, né? Um universo musical que virou Axé Music, essa música baiana de verão. Eu sei que para muita gente a gente faz parte disso tudo, né? Faz parte do Axé Music, né? Se estabeleceu que a música baiana é axé, até o pagode, né? Tudo virou axé, mas na verdade começa assim nos anos 80 com essa mistura rítmica, né? Veio com Luiz Caldas, depois veio com Olodum, samba reggae, e essas coisas foram se misturando, se integrando. O trio elétrico foi passando a ser o palco de tudo isso, né? Porque os afoxés também passam a ter o trio elétrico, né? Como o carro de som, né? Do desfile. Então, na verdade, o trio sempre foi o centro, né? O grande palco da festa, né? do carnaval. E isso veio se misturando tanto, a Bahia é tão louca, né? se transformando de tal forma que hoje em dia corre o risco, né? de fazer um carnaval com artistas de todo canto. Né? O que é uma loucura, né? É muito heterogêneo, né, Armandinho? Pois é. Mas a gente vai continuar esse papo no próximo bloco. Pra gente chamar o intervalo, vamos tocar um pouquinho? Vamos? O convidado de hoje é compositor, cantor e instrumentista, Armandinho Macedo. Armandinho, a gente começou o programa falando dos planos para 2015, que você costuma deixar a coisa fluir mais. Só que tem já aqui um trabalho programado para esse verão de 2015, que é o CD Guibai, guitarra baiana, carinhosamente chamado Guibai. Não é isso? E você vai trabalhar as músicas desse CD durante janeiro, aqui na vésperas do carnaval. Esse disco aí agora vai a tira-colo, porque ele é eu centralizo nele, né, tudo que eu fiz de guitarra baiana, desde os primeiros discos de trio elétrico, a cor do som, aí tem coisa de tudo isso, até as últimas músicas que eu tenho feito, desde garoto, Guibai, que é a inédita realmente desse disco. Então eu faço uma geral de tudo que veio de guitarra baiana. Hoje foi um desgravado no Teatro Rival do Rio de Janeiro, onde eu vou estar lançando dia 8 agora, lá no Teatro Rival. E depois fazendo mais 3 ensaios aqui, né, no Tamar, que é um Praia do Forte, um lugar maravilhoso. Vou pegar os 3 sábados antes do carnaval e fazer esse lançamento do Guibai também com convidados, né? Isso. Quem são os convidados desse CD? Olha, no CD eu tenho o Spock, que é da Frevo Orquestra lá de Pernambuco. Tem um trabalho maravilhoso de metais. E o Spock a gente toca o Dança do Tempo. Tem o Davi Moraes, que está tocando comigo o Tayane. Né? Tem o Nicolás Krasik, que toca uma música minha do Luiz Brasil, que é Pororocas. E esse é um trabalho instrumental, voltado para os instrumentistas, né? Nos ensaios eu convido os cantores, os amigos cantores e tal, faço um reboliço mais popular, mais festivo. Armandinho, a gente sabe que está faltando praticamente um mês para o carnaval. Esse período de janeiro, onde há as festas profanas, religiosas, festas de largo, essa época lhe traz muitas recordações? Ah, traz sim, claro. Eu sou de Itapajipe, né? Eu acompanhava a festa da Ribeira, cara. Era uma felicidade quando acordava e via aquele movimento. Aliás, desde a véspera, né? A gente já acompanhava as carroças chegando, né? Naquele tempo as carroças chegavam trazendo as barracas, os barraqueiros, e já era uma festa. Então eu acompanho essas festas de largo, a festa do Bonfim,
a festa da Conceição da Praia, tudo isso eu vivenciei assim mesmo, desde menino, né, a partir da porta da minha casa, né, que as coisas já passavam por lá. Então eu adoro, né? E se tivesse trio elétrico, aí pra mim era... Eu achava bacana, uma vez na festa da Ribeira surgiu lá o Zé Pretinho no cavaquinho, um trio elétrico pequeno. Cara, eu era pequeno também, eu tinha 11 anos e tal, 12 anos, eu saía acompanhando aquilo. Até aí sumia de casa, ficava todo mundo preocupado. Onde era que eu estava? Eu estava atrás do trio elétrico. Curtindo a festa, né, Armandinho? Agora você vai completar agora, no Carnaval de 2015, 51 anos de carreira. O que é que lhe dá orgulho dessa trajetória? Olha, é uma história, né, cheia de coisas bacanas, né, que desde ser filho de um dos criadores do trio elétrico, né? Essa história é muito importante, é muito interessante na vida da gente, né? Isso movimentou a vida, nós somos os continuadores, né, dessa história, né, de divulgar esse trabalho tão importante. Os instrumentos, né, que isso é uma coisa que a gente não encontra em loja, né? Esses instrumentos são feitos, né, para isso, né, com esse objetivo. A intenção, por sinal, é que a guitarra baiana esteja aí nas mãos dos músicos, né, cada vez mais, porque eu tenho saído, todo ano eu vou para fora e esse instrumento aqui é um instrumento que desperta, assim, a curiosidade dos músicos, dos jovens, dos roqueiros, porque é novo, ele é uma coisa, pô, que isso, vem da onde e tal. Isso aqui é um misto de bandolim, cavaquinho, né, que teve uma identidade própria, um som próprio e acabou ganhando um nome próprio, né? E o nome da sua origem, que é a Bahia. Então, é importante para a gente essas coisas, porque apesar de ser elétrico, como muita gente criticava a música elétrica, a guitarra, né, durante muito tempo, mas eu fiz questão de levar isso ao Clube do Choro de Brasília como um instrumento brasileiro. Uma guitarra que nasceu na Bahia, apesar de ser elétrica, mas ela surgiu na Bahia com a música brasileira. Então nós não podemos discriminar nunca, assim, é coisa de americano, de europeu, disso, daquilo, não. É baiana. É baiana. E Armandinho, para a gente ir para mais um intervalo, então vamos botar a guitarra baiana aí para tocar. Vamos lá, tá aí o disco de Bahia para vocês. Vamos lá. Nosso convidado de hoje do Band Entrevista inovou a música da Bahia com a guitarra baiana. Eu estou falando de Armandinho Macedo. Armandinho, você já apresentou aqui pra gente a guitarra baiana, carinhosamente chamada de guibai. Ela é uma junção do bandolim com o cavaquinho. Agora, qual foi o primeiro instrumento que você realmente começou a tocar? Olha, meu pai tinha em casa um cavaquinho. Exatamente isso, né? Que seria a guitarra baiana acústica, que era o cavaquinho com afinação de bandolim. Então, porque é o seguinte, a afinação é que diz o que é o instrumento. Se você afinar um cavaquinho com afinação de bandolim, ele é bandolim, você sabe tocar bandolim. Se afinar como cavaquinho, ré, si, sol, ré, é cavaquinho, aí você vai tocar pagode, vai fazer, né, toda essa base de pagode e tal é feito com afinação de cavaquinho. Já o bandolim já traz mais uma outra conotação sonora, o chorinho, né, que absorve essa linguagem melhor com o jacó do bandolim, né, que são os grandes mestres, né, que passaram essa bola, né, do instrumento brasileiro e tal. Então a gente tem essa escola, né, vinda do meu pai, o garoto, né, o grande garoto dos 7 instrumentos, Lupécio Miranda. Então eu tenho toda essa história que vem dos acústicos, tanto cavaquinho como bandolim.
eles que começaram já por querer fazer festa e tocar bem alto, começar a eletrificar e fazer essa loucura. E aí já fizeram uma coisa diferente do que se fazia no resto do Brasil, porque realmente no Brasil foram os primeiros instrumentistas com instrumentos elétricos de corpo sólido, até no mundo, quem sabe, né? Porque até hoje a gente não sabe, porque o registro da guitarra Fender, da Les Paul, dessas guitarras americanas, já estão a partir de 50. Em 50 eles já tinham feito trio elétrico, já tinham saído em 49 com a Fobica lá pela calçada Cidade Baixa. Então essa coisa já vem acontecendo, né? A partir de 45, pelo menos, essa experiência com elétrico começou em 42. Em 45 ele já tinha os paus elétricos, inclusive Dodô vendeu um violão elétrico para um marinheiro americano, que ficou, né, entusiasmado com aquilo ali, quis levar um. Aí Dodô não queria, porque ele só tinha aquele. Aí meu pai, Dodô, o homem está pagando em dólar. Aí pronto, você faz 3 desse aí. Pronto, aí o Dodô vendeu e lá se vai um violão elétrico daquele para os Estados Unidos. Quer dizer, eu acho que é como a história do avião, né? Muita gente veio trabalhando para isso, né? Uma hora o avião ia voar mesmo, ia acontecer, aconteceu com Santos Dumont, ia acontecer lá com os 2 irmãos Itália e tal, na França mesmo. Quer dizer, a guitarra seria isso também. E dessa guitarra, a guitarra baiana, já foram fabricados 3.000 modelos. Não, o Elifas, que é o meu luthier, ele já fez mais de 3.000 guitarras baianas. Então ele é um dos maiores fabricantes, e ele é de Aracaju. Nosso vizinho aqui, né? Eu brinco, a guitarra baiana hoje, essa guitarra aqui, ela é feita em Aracaju. De mãos sergipanas. Né? Mãos sergipanas, mas são irmãos, né? São vizinhos, né? Um é quintal do outro, né? Então é uma ligação muito bacana, essa, principalmente de ter um luthier, né? Um cara assim que, né, nordestino, aquele cara que acredita, e quando ele disse pela primeira vez que quer fazer uma guitarra baiana para mim, ele falou, eu faço como você quiser. Aí pronto, eu pedi com alavanca, o cara é maluco, vai arriscar, então pronto, eu quero com alavanca, quero assim, fui dando essas coordenadas. Essa última, ela já vem com distorção, eu já pedi porque você sai para tocar em algum lugar e tal, é só plugar e ela já tem o som de trio elétrico. Então é a marca, né? E a guitarra baiana, esse é o meu modelo, que eu uso desde 83, quando eu comecei a usar a 5ª corda. Sim. Que eu botei essa 5ª corda também, ficou uma coisa que já começou a fazer parte desse novo instrumento, né? Que eu falo sempre assim, o Dodô e Osmar, eles pariram a criança e eu criei ela, né? E desenvolvi. Deu continuidade, né, Armandinho? Continuidade, claro, e quero que mais e mais músicos façam isso também, porque esse instrumento é nosso, tem uma originalidade muito grande, então a gente tem que levar ele para fora, a gente tem que divulgar, tem que fazer a nossa música com guitarra baiana. Jóia, então vamos ouvir mais um som da guitarra baiana. Vamos? Nosso convidado de hoje do Band Entrevista é cantor, compositor e instrumentista, Armandinho Macedo. Armandinho, o senhor já comentou aqui que começou muito cedo na carreira musical, com 10 anos de idade. Agora, tudo isso teve muita influência do seu pai, Osmar Macedo. Claro. Como foi essa influência, essa interferência? Isso aí desde que eu me entendo por gente, né? Porque desde pequenininho que eu vejo meu pai com instrumento em casa e ele era muito envolvente, né? Tocando, tinha uma coisa assim que eu adorava. Minha mãe que não queria muito que eu fizesse, que eu seguisse aquilo ali, porque queria que estudasse e tal, porque ela via que carreira de músico não era futuro para ninguém.
Mas eu era vidrado, inclusive meu pai ficava impressionado. Eu me lembro, eu pequenininho, eu ficava cantarolando, pai, toca aquele chorinho assim, que eu não sabia o nome. Aí eu cantava, ele, pô, como é que você sabe essa música? Eu sei que eu escuto, eu escutava e gostava de determinados chorinhos que ele tocava. Ele ficava impressionado como eu reproduzia depois, né? E a nossa brincadeira em casa, né, dos irmãos, era trio elétrico. Vamos brincar de trio elétrico. Teve um período que tinha um trio elétrico na oficina que ficava lá desmontado e a gente ia para lá e tal. Como era perigoso, né, subir, a estrutura ficava solta, né, sem o caminhão, né, em cima de calços e tal. Aí, às vezes, a gente fazia em casa, na escada. Eu era sempre meu pai, eu queria ser sempre o do cavaquinho. Então, desde pequeno que eu escolhi o meu instrumento, que eu quero ser aquilo ali, e não teve jeito. Conseguiu, foi o sonho que você conseguiu e consegue até hoje, né, realizar todos os dias. Armandinho, agora você conseguiu, paralelamente, desenvolver vários trabalhos, né? Enquanto você tocava com o trio elétrico Armandinho, Dodô e Osmar, você também já investia em outras bandas, como A Cor do Som, que você conseguiu reunir vários estilos musicais, jazz, música brasileira. Por que essa facilidade de passear por vários estilos? Eu, quando fui para o Rio em 74, já com a ideia de gravar o Jubileu de Prata do trio elétrico, eu comecei a tocar com o Moraes, e com o Moraes a gente foi formando uma banda para acompanhar o Moraes, e essa banda gerou A Cor do Som. Era a banda de apoio do Moraes. Então, A Cor do Som vem disso, porque eu trazia o bandolim, a guitarra baiana, o guitarrão, tinha toda uma coisa ali de fazer também com A Cor do Som, que eu não fazia com o trio elétrico, né? Aquela coisa mais roqueira, mais guitarrão e tal. E daí veio uma mistura muito interessante, né? Que veio um chorinho eletrônico, né? Veio uma música brasileira renovada, né? A Cor do Som representou isso. E os primeiros discos instrumentais, quando a gente começou a fazer o cantado, estourou, aí foi no Brasil inteiro, né? Beleza Pura, Zanzibar e tal, Zero, e lá se vai A Cor do Som, né? Quer dizer, foi um momento assim muito bacana, especial, porque eu como instrumentista eu pude levar a minha música instrumental a um público muito maior. Então a gente aprendeu, inclusive, para fazer isso também com o trio elétrico. Algumas músicas cantadas levam todo o resto do trabalho instrumental a um grande público, o que não acontecia se fosse só instrumental. Ele tem um pequeno público e dali ele não sai muito. E a música cantada abre, dá essa possibilidade de mídia muito maior. E esse trabalho com a banda Cor do Som repercutiu para a Europa, também Estados Unidos? Vocês fizeram uma turnê na época? Não, no primeiro ano da Cor do Som, na Warner, o cara que fazia o Festival de Montreux, lá, o Claude Nobles, que morreu agora há pouco tempo, ele, quando viu A Cor do Som, ele fez: esse é o conjunto brasileiro novo, moderno, vamos levar. Aí já contratou. Ano seguinte, em 78, nós já fizemos o Festival de Jazz de Montreux, foi o nosso disco ao vivo, o segundo disco ao vivo da Cor do Som. E é um disco que eu toco o tempo todo a guitarra baiana. Até então a gente chamava de cavaquinho elétrico, né? Foi justamente nesse ano que eu boto no disco do trio Guitarra Baiana, mudei o nome do instrumento. Então eu fazia isso misturava isso entre A Cor do Som, né, e o trio elétrico. Foi um momento muito bacana, até porque tinha que fazer 2 discos por ano, tinha que preparar um trabalhão, e eu ainda vinha no começo tocando com o Moraes. Então era uma época assim de muito trabalho, muita música, e surgiram muitas coisas boas também. Armandinho, muito obrigada pela sua presença aqui no Band Entrevista. Aí pra gente encerrar o programa de hoje, o primeiro programa de 2015, nós vamos apresentar a música Goodbye, que leva aqui o nome do seu novo trabalho. Vamos lá?